Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez estamos aqui para mais um episódio no nosso Papo Liderança. Eu sou a Vanessa Bremer, administradora, mentora, palestrante, professora e aí vai mais, sempre eterna aprendiz. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e comigo o meu grande parceiro. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente não sabe quando você vai estar vendo esse episódio do Papo Liderança. E desde já é uma honra que você esteja assistindo, porque não esqueça que o nosso objetivo é levar conhecimento para você. Eu sou o Ricardo Tomás, eu sou RH, sou palestrante, sou consultor, sou professor. Eu vou copiar um pouco. Também um eterno aprendiz, não é verdade, amiga? É isso aí. E é uma honra falar hoje deste assunto que é tão gostoso de falar, né? Adoro. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e a relevância que ele tem para você, líder, que assiste o Papo Liderança, que nos segue nas redes sociais em busca de conteúdo. O Papo Liderança, ele é um podcast baseado em conteúdo, em teoria. A gente está aqui para ajudar você. Falar em rede social, nós vamos então para nossas redes sociais. Isso aí. Siga a gente no TikTok, no Instagram. E não esqueça que o nosso canal oficial é no YouTube, onde você vai encontrar todos os episódios na íntegra, tá certo? E os cortes, né? Aquilo que a gente quer chamar a atenção de você, levar uma mensagem mais direta, a gente coloca ou no TikTok ou no Instagram. Segue a gente lá, que tem muita coisa legal para você. Não é isso, Vanessa? Como eu já falei anteriormente, usa os nossos cortes para mandar aquela mensagem para aquela pessoa que você acredita que tem que ser tocado por um determinado assunto. Por exemplo, o assunto de hoje que vai ser sobre um feedback, que é o assunto. E aí, um assunto que permeia, é lógico que aqui a gente vai estar falando do mundo corporativo, mas é um assunto que nos traz possibilidades tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Então, tenho certeza que vai ter um determinado corte que vai ser interessante, porque é aquela mensagem que você está querendo passar, seja para o pai, para a mãe, para o irmão ou para o próprio chefe. Chefe não, né? Chefe fica feio. Para aquela pessoa que hoje está aí exercendo o papel de liderança em relação a você. Exatamente. E nós vamos falar de feedback. Feedback nada mais é do que a resposta, o retorno, aquilo que você pode contribuir para o desenvolvimento da sua equipe, o desenvolvimento do seu colaborador. E esse desenvolvimento não é só profissional, não. É pessoal também. Porque lembra, claro, a gente está ali no meio, no ambiente de trabalho, né, Vanessa? A gente estabelece as relações como um todo. Aquilo nada mais é do que um grande sistema onde temos um objetivo. Por isso que nós somos uma equipe. E você, líder, tem uma grande ferramenta nas suas mãos. Nós trouxemos aqui como tema feedback que transforma da crítica ao crescimento. E aí, inclusive, até um ponto que eu comento com o Ricardo, que eu gosto de colocar, no sentido assim, lá na prática, no dia a dia, eu, Vanessa, não gosto de enxergar que um feedback é uma crítica. Eu gosto de enxergar que é uma possibilidade de melhoria. Então, assim, acredito que a primeira provocação, Ricardo, hoje é justo isso. Será que não está na hora de realmente nós refletirmos e realmente enxergarmos o feedback como uma grande ferramenta a nível de gestão? Seja eu, no momento que estou ali, transmitindo um feedback, buscando auxiliar a pessoa que eu estou direcionando, ou quando eu recebo, eu enxergar isso como uma possibilidade de melhoria do meu comportamento, das minhas atividades. Então, Ricardo, eu acredito que a grande questão hoje é nós pensarmos nisso. O feedback é uma possibilidade de nós buscarmos melhoria e não
não enxergar ele de uma forma negativa. Exatamente. Que eu acho que é aí, Ricardo, que está a grande questão de distorções. É como você recebe, Vanessa. Eu costumo dizer assim, vamos trabalhar um pouquinho de inteligência emocional nesse sentido, quando a gente fala aqui que ele transcende a crítica punitiva. A crítica, ela vem estabelecida de forma bem pessoal e sem nenhum tipo de técnica. Então, não posso considerar como se fosse um feedback. Mas eu te digo que ela pode ser bem-vinda nos dois sentidos. O Leandro Carnal, ele fala o seguinte, que, por exemplo, se você recebe a crítica, ela pode ser verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, você tem que ter essa mentalidade um pouquinho mais trabalhada para você dizer, não, ok, então eu vou filtrar e vou pegar essa informação e trazer para o meu profissional e pessoal para o meu crescimento. Se ela não for verdadeira, você começa a entender que a percepção externa do teu trabalho está distorcida. Então você aproveita essa oportunidade para trabalhar o que você está querendo mostrar. E não pegar a crítica, mentiram sobre mim, não, olha, estou inventando uma coisa. Não, parte do princípio de que essa percepção está distorcida, então eu posso melhorar. Então, de qualquer forma, a crítica, ela pode ser bem-vinda, só que é muito melhor com técnica. Sim. E virar um feedback, não é verdade? Verdade. E aí, a técnica, partindo do pressuposto que isso vai auxiliar quem está recebendo isso, entender melhor, né? Por quê? Porque não adianta nada eu querer transmitir algo, né? Passar um feedback, e aí eu não estou transmitindo isso da forma que o outro realmente vai perceber. Então, quando o Ricardo fala em técnica, nós precisamos ter muito cuidado com quem, para quem eu estou falando, né? Qual que é o jargão, qual que é o termo, inclusive o próprio ambiente, né, Ricardo? Sim. É onde eu estou realizando esse determinado feedback. Então, você que é líder, você precisa observar o momento, você precisa observar a forma, porque muitas vezes eu tenho lá 10 pessoas na minha equipe, mas quando eu vou fazer um feedback individual, eu tenho que fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque as pessoas são únicas, cada qual é uma. Cada qual vai receber de uma forma, cada qual eu tenho que aprender a tocar de uma forma. Diferente, é lógico, que quando eu estou fazendo um feedback coletivo. Mas ainda assim, no feedback coletivo, eu tenho que ter uma noção de técnica para me conseguir falar e pelo menos confirmar, Ricardo, que criar aí é o que a gente... ambiente, na verdade? Aí, criar um ambiente mais propício para você levar aquela mensagem que você quer. E sempre ter confirmação, né, Ricardo? Porque muitas vezes o que acontece? Fica só o falar. Exato. E aí, acho que falei tudo. Acho que a pessoa entendeu tudo, mas aí eu não faço confirmações. Então, é necessário ter confirmações para que a gente realmente, no caso, né, quem está sendo o transmissor da mensagem, consiga ter noção que quem é o receptor está absorvendo. Então, tem que ter esse cuidado e tem que ter esse olhar. Porque, enquanto líder, eu vou passar um feedback, eu vou realizar um feedback. Por quê? Porque tem algo que eu quero melhorar ou tem algo que eu quero sobressair, eu quero prevalecer, eu quero intensificar. Então, é um resultado que eu estou querendo atingir. Se é um resultado que eu estou querendo atingir, eu sempre tenho que fazer confirmação, entendeu? Ou pedir exemplos, ou pedir confirmação para que realmente você que está transmitindo aí a mensagem, tenha a noção que essa mensagem foi transmitida e foi alcançada. Pegando um pouquinho desse gancho, a gente parte do princípio, líder, que você está escutando aqui a gente. Como é que é a minha comunicação? Faça essa pergunta a você mesmo. Como é a minha comunicação? De que forma eu realizo essa comunicação? Não só verbal, como a não verbal também, porque muitas vezes, eu acho que eu disse tudo, mas não é o que você diz, é como você está dizendo. Então, líder, busque essa observação para a forma como você está se comunicando. Por quê? Comunicação assertiva
tem tudo a ver com feedback. Nós já tivemos vários programas aqui falando de comunicação assertiva. E isso é a base da tua liderança. É como você vai achar o meio de levar a sua informação, é o meio que você vai desenvolver a sua equipe, é o meio que você vai alcançar o resultado, né, Vanessa? Isso mesmo, Então, Ricardo. feedback nada mais é do que uma técnica dentro desse universo da comunicação. Ô, Ricardo, vale reforçar que o nosso objetivo desse conteúdo é mostrar para você, líder, e inclusive também para você, RH, né? Porque infelizmente Eu tô tomando meu café aqui, de repente, sim, vai. Infelizmente, a gente no dia a dia percebe e vivencia muitos líderes acharem que feedback faz parte de uma ferramenta do RH. E fique claro para você, não é não. isso é ferramenta para você, gestor. O RH pode te auxiliar com a técnica, ensinando. E aí, inclusive, vale colocar aqui, Ricardo, eu sempre no dia a dia costumo dizer, né, que oportunidade é um bichinho redondo assim, ó, enorme, grande, mas que tem um rabinho desse tamanho. E aí é esse rabinho que é a oportunidade. E um feedback parte do pressuposto que eu não posso perder a oportunidade. Então, assim, por isso que você, líder, precisa estar atento. Não é esperar o RH, não, tá? Você se acredita que não tem um embasamento, cabe você pedir um auxílio ao RH, porque lá tem pessoas preparadas, ou até você mesmo procurar, né, treinamentos, cursos, enfim. Inclusive, o projeto Ser Liderança tem um dos tópicos que a gente trabalha só Somente o isso. foco voltado a feedback. Então, você, líder, pode aí nos acionar, e você, RH, pode nos acionar, que nós estaremos levando o projeto Ser Liderança para você e estaremos trabalhando esse conteúdo. Mas você, líder, precisa entender que quem está no dia a dia com a equipe não é o RH. E aí eu sempre falo, né? Quem faz gestão de pessoas não é RH, gente. Quem faz gestão de pessoas é você, líder, porque é você que está ali no dia a dia, é você que está observando os comportamentos, é você que está direcionando, é você que tem que ensinar. E aí, quando a gente fala ensinar, existe o ciclo do PDCA, que depois que eu ensino, eu tenho que checar. A checagem não tem jeito, eu tenho que dar feedback. Eu tenho que realizar feedback. Por isso, é importante reforçar que o feedback tem que ser a tua ferramenta, assim, ó, tipo Bíblia. Você, líder, precisa ter segurança e precisa ter tranquilidade de realizar um feedback. Só que aí é preciso entender que existem elementos para ser praticado. Um deles é a oportunidade. Então, assim, você não pode perder o time da oportunidade. Tá acontecendo uma situação, você tem um colaborador que já vem tendo, né, alguma falha, algum problema. Na hora que você percebe isso ali, opa, é uma oportunidade, mas vale lembrar que se eu estou fazendo um feedback que é na busca da melhoria, é melhor você fazer individual, tá? Porque aí quando a gente elogia no público. Mas quando a gente quer dar aquela porradinha, aí a gente tem que fazer de uma forma isolada para não ocasionar aí maiores problemas. Então, assim, um dos elementos é essa oportunidade e o outro elemento é o quê? Você aproveitar essa oportunidade para fazer com que esse seu liderado reflita no comportamento. Porque aí a ideia do feedback é você promover uma reflexão para esse liderado em relação ao comportamento que talvez é um comportamento que não está sendo interessante ali para a tua estrutura, para o teu setor, para o teu processo, em relação a um resultado que você está querendo alcançar. Então, estou falando de negócio, estou falando de empresa. Então, parte do pressuposto que as pessoas estão sendo contratadas para atingir um resultado. Tudo aquilo que foge, eu preciso atuar com a ferramenta de feedback, que é justo deixar claro onde precisa ter aí as adequações e as correções. Essa confusão, ela é muito natural por causa da interação de processos, principalmente com RH. Como que eu adoro, né? Ouvir você falar de interação de processo. E aí adoro. Eu falo o seguinte, por isso que há essa confusão, que é o seguinte, né? O líder, ele se depara com avaliação de desempenho,
ele se depara com alguns feedbacks voltados a treinamento, no próprio momento que ele vai entrar em contato com o colaborador para estabelecer um PDI, ou no dia a dia, porque feedback, ele é cultura. Então, ele é constância, ele tem que ser um valor daquela empresa ali. A Simone Michel, que foi a autora do livro Feedback Corporativo, que é famoso, esse livro, muito bom por sinal, dentro da pesquisa dela, que foi a pesquisa, se eu não me engano, foi a pesquisa de mestrado dela, ela diz assim, ela fez muitas pesquisas referentes a diversas ferramentas comportamentais e de desenvolvimento. E ela diz, não tem outra tão eficaz quanto um feedback. Só que esse feedback, ele precisa se tornar constante. Ele não pode se tornar momentâneo. E aí aquela história que você falou, eu me lembrei de uma situação, nessas andanças de consultoria, o RH disse assim, Ricardo, mas o líder não quer dar feedback, eles jogam para mim. Aí eu já peguei e fiz assim, você vai fazer, mas eu vou ficar do lado. Aí eu fiquei imaginando, a cena que veio na minha cabeça era o líder dando feedback e o RH segurando a mão dele. O Ricardo... Eu digo, só pode ser isso. Quando a gente fala dessa distorção, né, é muito engraçado. Por exemplo, quando você vai fazer lá a avaliação de desempenho, automaticamente vai ter que ter um feedback. Fiz, aí né, dependendo, né, de qual que é a metodologia, se vai ser 360, não sei idade, mas enfim, o líder sempre... é punk, adoro. É top, mas assim, a empresa tem que estar... Ou melhor, nem a empresa. São os profissionais que têm que ter maturidade para o negócio. Tem que ter maturidade para o negócio. Mas assim, independente se for que é a 120, o líder, ele sempre vai ter que dar um retorno, que é justo o feedback. E a gente escuta muito isso. Mas quem vai fazer a avaliação de desempenho é o RH. Para com um trem desse, não é o RH, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o RH não tá no dia a dia. Quem tá no dia a dia é você que sabe se tá chegando com atraso, é você que sabe se tá entregando o que precisa entregar no tempo certo, é você que sabe como que tá a relação, né, o que seria esse clima organizacional ali dentro do teu setor. O RH, ele só te possibilita. Tipo, vai definir qual é a metodologia, vai definir uma ferramenta, se você vai usar num sistema ou se vai ser um formuláriozinho manuscritinho lá que você vai fazer, que vai ter lá o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento, se não atingir um determinado resultado. Nesse contexto todo, você, líder, você tem que dar feedback. Claro. Eu tenho que dar um retorno em relação àquilo que, vamos entender, é o preconizado de se praticar. Então, assim, você, líder, não pode ter receio de se posicionar. Eu comento às vezes, né, com o Ricardo, que nós que somos administradores, na nossa graduação, nós somos formados para ter carão. Por quê? Porque se eu vou falar de negócio, se eu vou administrar, né? Vou administrar pessoas, vou administrar recursos, vou administrar processos, eu tenho que ter carão, eu vou ter que saber a todo momento estar ali, lidar, conversar, me posicionar. Só que isso é um dos quesitos para o líder, porque aí se você é líder, independente se hoje você não tem a formação de um administrador, você tem que atender aí e gerenciar esses 3 pilares. É pessoas, é recursos e é processos, é diretrizes. E para fazer isso a todo momento, tem que rolar o tal do feedback. Bora para a técnica, bora para os modelos. Vamos nós. Esses modelos são importantes. Volta lá, Lucas, por favor, modelos. Isso, obrigado, amigo. Olha só, eu coloquei o modelo SCI, coloquei o modelo da comunicação violenta e coloquei o foco no futuro, que é o feed forward. Eu não sei, meu inglês muito tá ruim. Lindo. Nem tento. Mas eu queria que você falasse, que eu sei que você gosta, no famoso modelo sanduíche. Adoro. Para mim é assim, porque aí é experiência mesmo, tá? É experiência. E aí vou falar, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. Ser humano gosta de ser massageado. E aí o sanduíche é justo o quê? Primeiro eu chego lá e bato no ombro e chamo de lindo, que o batom tá bonito, que a roupa tá bonita. Aí depois eu dou aquela encarcada. Que aí eu vou entrar realmente no assunto ali que eu tô querendo trazer no sentido da correção, né, do alerta. E aí depois,
acaba que na hora que você dá aquela porradinha, a pessoa dá aquela desanimada, fica triste, né? Aí o que a gente faz? A gente vai lá de novo e dá um tapinha no ombro, né? Olha, tenho certeza que você vai conseguir. Por quê? Porque você é a pessoa. É o encorajar, o estímulo, né? Isso aí. Então, assim, o Ricardo fala isso que eu adoro, é porque eu digo pra ele, na prática, e aí, assim, tô falando de várias andanças, de vários perfis, de pessoas que eu lido, de perfis de tipos de empresa, de escopo de empresa. Esse, para mim, na prática, é o que mais eu consigo resultado. É eu aplicar o feedback do sanduíche, que eu elogio, dou porrada e elogio. Dos modelos que nós trouxemos aqui, além do sanduíche, que é o mais famoso, né? Eu só vou destacar o da comunicação não violenta, que é uma coisa que vem crescendo muito e que tem tudo a ver com feedback. A comunicação violenta, ela parte do princípio dos 4 pilares, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido quando eu estou numa relação interpessoal. Vamos trazer para o feedback corporativo. Eu vou substituir a última fase do pedido pelo combinado, né? Eu vou observar a situação sem julgamento, de uma forma neutra. Eu vou ver esse sentimento, qual é o impacto que isso causa na corporação, na equipe, naquele momento, tá? Eu vou para a necessidade é falar com o colaborador, expor a situação e fazer certos apontamentos com ele. Ok, faço, executo isso e no final o pedido é o combinado, gente, é o combinado. Vamos lá. Vamos entrar num acordo para que isso não venha a acontecer novamente, né? Geralmente, sempre é pelo lado comportamental. Então, a comunicação não violenta, líder, estude isso, procure, vá atrás. Eu acho que a gente um dia vai trazer um programa só falando de comunicação não violenta, que é muito interessante e ela vem complementar ainda mais toda essa parte de comunicação que a gente quer trazer para você. Vamos para o benefício, que a gente tem que chamar a nossa convidada. Tem Tudo muito de conteúdo bom. ainda, tem muito conteúdo ainda. Tem muito benefício, gente. Ô, Ricardo, nossa. eu resumo todos esses benefícios em quê? Em clima organizacional, Isso. resultados positivos e qualidade de vida. Então, assim, hoje a gente tem que ter uma preocupação muito grande, Ricardo, em conduzir os feedbacks para que exista um clima organizacional benéfico a todos, porque se é benéfico a todos, nós vamos estar proporcionando qualidade de vida e automaticamente eu vou estar tendo resultado. Né? Porque aí é a grande questão da necessidade a nível organizacional. E a ferramenta de manutenção da cultura, meu irmão. Isso. É a ferramenta de manutenção de cultura. Tá certo? Eu tenho engajamento, eu tenho boas performances, tá? Eu tenho você líder. Principalmente o benefício maior é quando você estabelece esse feedback eficaz, é seu mesmo, é próprio, é satisfação própria de executar um trabalho muito bom, não é verdade? E aí, Ricardo, eu nem digo só a questão de executar um trabalho muito bom. Não vou lembrar aqui agora em específico a frase nem o autor, mas aí tem uma que é super conhecida, é o Zhuang, não lembro. Eu sei que tem a questão assim, né? Toda vez que você está lidando com um ser humano, lembre que é uma pessoa agindo com a outra, né? Cuidando de uma outra. E aí, quando a gente fala de feedback, é muito essa questão. Da forma que você está falando, se fosse você a escutar, você acredita que isso te tocaria para você começar a fazer uma reflexão e mudar? Por quê? Porque já falamos aqui muitas outras vezes, ninguém muda ninguém. Você, líder, tem o poder de transformar. Em que sentido? Fazer com que o seu liderado traga para a consciência, reflita e busque formas de mudar. Então, assim, você pode dar o start, vamos colocar assim, da possibilidade desta transformação. Mas é só o próprio ser humanozinho ali que realmente vai se transformar. Então, precisa existir um cuidado muito grande de quando se faz um feedback, entendendo que o seu papel de líder é tocar
as pessoas. Porque quando nós tocamos as pessoas, que as pessoas passam a ter um entendimento maior, ou até se sentir empoderado, e com a possibilidade de enxergar que se ela se transformar, se ela mudar, isso vai ser benéfico para ela. E aí o todo que ganha, é o coletivo que ganha. Podemos chamá-la? Podemos chamá-la. Então nós vamos chamar a nossa convidada, ela que é consultora em desenvolvimento humano organizacional, ela é presidente do Conselho Deliberativo da BRH Pará, uma associação que eu gosto muito, lógico, é da minha área, que vem realizando um trabalho muito bonito, muito legal em prol de conhecimento. A sua formação em administração de empresas e psicologia. Eu tenho a honra de receber no Papo Liderança Graciete Correia. Tudo de bom! Voltamos agora com a Graciete Correia. Uma honra ter você aqui no Papo Liderança. Me fala um pouquinho dentro desse universo aqui do que a gente está conversando, mais voltados mais, né, para a liderança corporativa. A gente vai entrar no assunto aqui do feedback, mas antes a gente quer saber da sua carreira, quer saber um pouco mais de você. Quem é a Graciete? Primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Falar desse mundo corporativo é muito prazeroso sempre, né? Eu sou Graciete Correia. Sou formada, você sinalizou, né? Eu tenho uma formação de administração e psicologia, mas eu estou aí numa carreira de 30 anos no mundo organizacional. Comecei, eu digo que as áreas, lá no início de carreira, pelas áreas mais chatas do RH, que ninguém gosta, né? De remuneração, auditoria de folha. E hoje eu trabalho com desenvolvimento humano organizacional. Passei por algumas empresas multinacionais, nacionais, familiares. Eu digo que eu me especializei em empresas familiares, em mudanças de cultura organizacional, provocadas por fusão e aquisição. Isso foi muito forte na minha trajetória. Tanto é que hoje eu me dedico quase que exclusivamente para essa provocação nas empresas, dos empresários, a fazer essa mudança organizacional, essa cultura organizacional. Porque eu sempre falo, cultura organizacional não é aquilo que está na parede escrito, que é bonito para as certificações, né? Cultura é aquilo que se vive diariamente. Então, quando a gente traz esse tema hoje de feedback, tem que estar dentro da cultura, né? Tem que estar dentro da cultura. Também eu digo que onde eu exerço meu melhor papel é que eu sou mãe da Daniela. Que legal. E sou vó de pet. Minha área, que é uma Golden, né? Que requer uma grande parte do meu tempo, que hoje ela está com um probleminha de saúde. E eu tenho que ficar o tempo todo mais com ela, que está tetraplégica. Entendi. Golden, uma atenção maior, né? Muito, muito maior. Mas a minha carreira, ela foi cerceada desse mundo. Eu digo que eu fui muito privilegiada, sabe, na minha carreira, porque eu acho que você falou, Vanessa, uma coisa muito legal. Estava ali atrás só ouvindo vocês falarem o tripé da gestão, né? Não dá para falar em uma empresa de sucesso sem falar de pessoas, sem falar de processos, sem falar de recursos e sem falar de resultado. Ela fala isso todo o programa. Eu já ela repete. Se tu for ver todos os programas, ela fala. Sim mesmo. Eu já puxei dela o recurso, que eu nunca falava de recurso. Eu sempre falava do tripé. Pessoas, processos e resultados. Eu sempre falo desses três. Mas quando você trouxe o recurso, eu digo, agora são uns quatro. São né? quatro. Não são mais três, não é tripé, mas são 4 pilares. E não tem como uma organização de sucesso não ser a fundação dessa empresa não ser alicerçada por esses pilares, sabe? Eu acho que... Então, eu digo que eu sempre fui muito privilegiada, que eu consegui, ao longo da minha carreira, navegar por toda a parte de gestão de pessoas com mais profundidade, pela parte comportamental também com mais profundidade. Então, é por isso que hoje eu ouso ir para o ramo da consultoria para tentar ajudar essas empresas pequenas e médias que precisam tanto do nosso apoio. É verdade. Eu acho que
eu acho que o nosso estado ele é muito rico em relação a isso, muitos empreendedores aguerridos, com todas as dificuldades que nós sabemos que o norte tem, mas eles são aguerridos. Mas às vezes eles crescem muito rápido e sem essa estrutura que a gente, essa base que a gente fala, sabe? E aí eu acho que a gente pode ajudar muito, ajudar o Pará a crescer, né? O pequeno empresário, né, o médio empresário, o médio empresário ele já começa a despertar isso, mas o pequeno empresário ele costuma não olhar muito para essas questões de RH, para as questões de gestão de pessoas. Eu acho que é por isso que é tão importante a atuação do consultor nesse momento, né? Isso, Eu acho que o Pará ele já desperta, né? Nós temos a associação, a BRH, fazendo muitos trabalhos, promovendo isso, não só a RH, mas a gestão. A gestão, isso. A própria ACP. Então, tem algumas associações que... E nós, como consultores, nós estamos aí oferecendo o nosso trabalho para que esse empresariado cresça realmente. E eles crescendo, a gente cresce também. É verdade. O Graciete, diante do nosso assunto, que é o feedback, aí tu tem uma vasta experiência na área. Se você hoje fosse pontuar uma consideração ou um alerta para quem está dentro de um RH, de como ele pode fazer com que nas empresas os gestores não achem que é obrigação do RH a promoção do feedback, mas que exista um entendimento que o RH só apoia. Como que você instruiria, né, o pessoal do RH para fazer essa transformação dessa cultura? Entendendo que aí o feedback cada líder que tem que fazer, o que a gente tinha comentado inicialmente, né? E o RH é um apoio, mas a responsabilidade não é do RH. Eu digo sempre que o RH é o educador, né? Exato. É o educador. Vanessa, eu acho que tem uma palavrinha muito mágica: treinamento da liderança. Se o RH não começar a treinar a liderança para esse fortalecimento dessa cultura de feedback, vai ser muito difícil a gente conseguir tirar o RH desse papel, tá? Que não é dele. Você citou o livro do José Luiz, que eu amei você citar, né? Gestão de pessoas não é com RH. É com o líder, é com quem está ali na base. Então, o RH provoque a tua alta liderança para fortalecer essa cultura de feedback. Se a tua alta liderança ainda não está com esta visão, ainda não possui essa visão que isso é cultural, precisa ser alimentado todos os dias, você, enquanto RH, tem que sair da sua cadeira, tem que ir lá fazer essa provocação, porque só assim a empresa vai... Só assim não. Você vai ver a tua empresa crescer de uma forma assustadora, porque isso muda a regra do jogo. A cultura de feedback, eu acredito muito nisso, ela muda a regra do jogo. Eu posso sair do script? Pode. Adoro. Eu costumo dizer, Graciete, que eu tenho uma lembrança que lá do meu início, na época tinha feito uma transição de auxiliar administrativo para supervisão de uma unidade de vendas de uma fábrica. E na empresa tinha uma ferramenta que eles chamavam de reunião de espinhos. E aí, o que era esse negócio? Você, que era o líder, ficava no meio, e aí os seus liderados todos ficavam à sua volta, e você tinha que ficar quietinho. Só ouvindo. E aí, o pessoal do RH ficava em volta, né, dando suporte, mas aí a dinâmica era o quê? Os seus liderados iriam te dar um feedback no sentido do que o seu comportamento, a sua postura, no ponto de vista deles, estava atrapalhando o clima organizacional da empresa ou estava dificultando para eles. Aí eu falo que eu, Vanessa, ao vivenciar isso, no primeiro momento eu quis sair correndo. É assustador, né? Porque, nossa senhora, eu tremia igual vara verde, era um trem de doido. E nisso o RH nos preparou, né? Preparou tudo bonitinho. Mas depois que passou esse trem tudo, chorei, né? Pirei, a primeira vez que eu tava enfrentando um negócio desse. Mas depois que passou isso tudo, eu parei e eu falei assim, puta Deus, tu é o cara. Obrigada demais da conta.
por essa possibilidade. Por quê? Porque depois disso, eu falo que, assim, qualquer feedback construtivo, ele vem de boa. Só que não é fácil. E aí, inclusive, é o ponto que aí eu queria a tua opinião, né, auxiliando aí o nosso pessoal. Como que o líder, porque assim, é uma questão que é a pessoa, né? É como que o líder, ele precisa se preparar para ele receber um feedback, inclusive pode ser do seu liderado, mas também pode ser da empresa, onde a gente está em um momento, Graciete, que qualquer coisa é assédio, qualquer coisa é bullying, qualquer coisa é não sei o quê. Hoje jamais seria permitido uma situação como essa. Essa reunião de espinho. Verdade. Jamais. Isso seria considerado assédio na mesma hora. Mas pegando esse teu gancho, Vanessa, isso é muito importante. Talvez, eu diria que o ponto mais nervoso do processo de feedback é quando o feedback vem do liderado para o líder. Sim. Porque as empresas ainda não estão preparadas por isso. Graças a Deus, houve uma pequena mudança na NR1 e está todo mundo falando sobre isso. Né? Porque realmente os riscos psicossociais impactam diretamente nesse processo de cultura de feedback. Por quê? Porque se o teu ambiente não é psicologicamente saudável, não tem feedback. Não tem feedback, não tem essa possibilidade do líder receber o feedback do liderado. A ferramenta ela nem é usada. Nem é usada. Então, graças a Deus que agora é lei. Não tem mais saída, líder. Não tem mais saída, gestor. Gostei disso. Não tem mais saída. Não tem. Você precisa se preparar, a empresa, RH, cuide principalmente da média liderança. A média liderança que está ali no operacional, que é o elo de ligação da alta liderança com quem realmente faz o resultado, se ela não estiver preparada para ouvir, escutativa, ouvir. É a tua reunião de espinhos, mas assim, no one, né? Um a um ali você ouvia o teu colaborador, te dá o feedback, olha, eu não gostei da forma como você me chamou a atenção, e porque agora é a geração, né? Você tem que ter cuidado com tudo. E é por isso que eu trabalho muito com perfil comportamental. Sim. E a gente precisa preparar o líder para fazer essa leitura do perfil comportamental. Você trouxe ainda agora com muita propriedade isso. Você precisa conhecer com quem você está lidando para saber a linguagem que você vai falar, né? Eu não posso dar um feedback da mesma forma para uma pessoa que tem um perfil dominante, que ele é rápido, que ele quer o objetivo, para uma pessoa que é mais sensível. E sem romantizar a gestão, né? Sim. Eu não estou romantizando a gestão, não. Acho que essa cultura de feedback, ela está muito alicerçada com esse ambiente psicologicamente sadio. Por isso que a empresa ela tem que investir nesse ambiente saudável. Porque a cultura é fazer o feedback. Vocês trouxeram uma coisa bem legal. Já estou misturando um pouquinho, mas o assunto é tão bom que dá para parar, bom. Né? Eu disse que a gente tem que se segurar, tem né? Tem que se segurar, né? Porque assim, eu vejo o feedback em dois momentos. O que você trouxe como a ferramenta do RH, do processo, que é uma parte do processo de avaliação de desempenho anual, que vai gerar o PDI. Para gerar o PDI, você precisa do feedback formal. Aí vem toda a formalidade da técnica. Mas a gente está falando aqui também do dia a dia. Aquele olhar que você tem para o teu desenvolvimento, para o desenvolvimento da tua equipe. Eu digo sempre, Vanessa e Ricardo, que o líder ele tem que ter a preocupação com o liderado dele, com o feedback do liderado, da mesma forma que ele tem preocupação com os indicadores. Os indicadores vão dar resultados, mas indicador é indicador. Ele mede o que já aconteceu e quem faz acontecer. É a equipe, muito bom. É o colaborador. E então ele precisa destinar esse tempinho, sabe, um pouquinho, ele de acordo com o critério da empresa, isso pode ser mensal, pode ser quinzenal, mas tem que ter aquele momento de olhar para desenvolvimento, crescimento da empresa. E aí é uma técnica completamente diferente da técnica famosa, a técnica de sanduíche lá no formal. É o dia a dia, aquela conexão que você precisa ter com o teu colaborador para que você
no momento que você dá no feedback, ele também te deu um feedback. Mas olha, eu não consegui isso por causa disso, porque você também não deixou. Isso é muito difícil. Deixa eu É eu vou muito fugir difícil. também. Vou fugir também. Já que você falou, né, que você trabalha muito com o pequeno empresário, né, com o médio empresário, né? Então, quando a empresa ela tem esse formato, muita coisa ainda está em construção, muita coisa tem que mudar de rota, a cultura às vezes não está alicerçada ainda e tal. Vamos falar do próprio empresário, né? Porque muitas vezes ele exerce vários papéis. Aham. É Né? multiuso. Como você lida com esse empresário quando muitas vezes, às vezes ele está inseguro, quer fugir, mas não tem jeito, ele tem que dar um feedback, ele tem que conversar, ele tem que dar uma devolutiva para aquele colaborador que muitas vezes é outro líder, às vezes é o único que ele tem, alguma coisa assim, né? Como é que tu trabalha na consultoria isso? Eu digo que feedback é treino. Se ele está lá no topo, ele não pode errar no feedback. Eu acho que é o único momento que o empresário ele precisa ser muito cauteloso, porque ele não pode errar. Porque a hora que ele dá um feedback que fere o colaborador, ele pode perder aquele colaborador. Porque em pequeno empresário, médio empresário, eles trabalham com regime de confiança. E às vezes eles confundem o papel, né? Aí o irmão, ele começa a chamar de mano, e é mais difícil de dar o feedback. Então eu sempre falo assim, você precisa treinar antes de ir para o feedback. Você tem que fazer o dever de casa, anotar tudo. Escrever mesmo. Escrever, faça um treino, isso é treino. Não entre para uma reunião com um colaborador seu sem estar preparado. Não entre, é uma recomendação. Porque você pode sim fazer uma avaliação, um feedback maravilhoso focado no desenvolvimento. Mas se você errar em uma palavra, vocês falaram aqui em uma expressão facial, você pode acabar com o regime de confiança que você tem com esse colaborador. É verdade. A comunicação Então, eu acho que é não treino, tá? Eu acho que você tem... eu, como consultora, eu digo para o empresário, vamos treinar? Não, você vai lá e fala... Eu treino você, mas quem vai dar o feedback é você. É você que está no dia a dia. É você que ele vai olhar e vai dizer assim, eu reconheço esse feedback porque você me acompanha. Não adianta o RH ir lá. O RH não... É outra coisa, o RH vai demitir? Vai dar o feedback final como? Porque eu digo sempre que a gente não pode negligenciar um desligamento. O desligamento ele tem que vir junto com o feedback. Muito, e ele é muito importante. Muito importante. Você, nesse momento, o próprio empresário, vamos lá, que ele faça isso. É naquele momento que ele vai ouvir coisas valiosíssimas. E se ele fizer mal feito? A A emoção vem, né? Não, A emoção vem aí. Quando eu trabalho em implantação voltada a algumas metodologias de certificação, Graciete, um dos pontos que eu gosto de estruturar com o RH é o seguinte: para um líder chegar aqui e pedir a demissão de alguém, ele tem que ter histórico. Perfeito. Por quê? Perfeito. Porque se ele não tem histórico, é porque ele não foi com a cara da pessoa, ele vai chegar, vai pedir. E aí? É emocional. Você tem que ter ou melhor, você precisa de um tempo para recrutar, você gasta um tempo desgramado para treinar, para acompanhar. Aí só porque a pessoa, tipo, não fui com a cara, hoje ela chegou lá de laranja, não quero, e aí eu vou pedir conta. Então, assim, quando eu atuo nessa área, eu gosto disso. Vamos ter evidência. Se você falar que você está querendo demitir alguém, você tem que ter uma bela de uma justificativa no histórico. Isso aí, para você conseguir. Até é uma forma de ter um embasamento maior. Porque, querendo ou não, a gente está falando... Aí eu volto de novo com o meu olhar de resultado. Eu estou falando de custo. Sim. É né? lógico. A partir do momento que eu vou tirar alguém, lógico. Então, assim, eu acredito que tem que ter esse cuidado. E você vê que fica mais fácil para o gestor? Quando ele percebe que quando ele tem elementos para dar um feedback final, um desligamento, ele tem elementos. Sim. Porque se o colaborador vai ser desligado e ele não tem noção porque ele está sendo desligado, isso é erro do gestor.
Então, o gestor não cometa esse erro. Dê feedback, ele precisa saber, olha, você está sendo desligado por causa disso, lembra que você já foi orientado tantas vezes, nós já te dei feedback, você teve treinamento, ou você teve isso, e ele vai sair dali, você tem razão. Sim. Ninguém é desligado e fica feliz, né, no Brasil, mas ele vai sair ciente de que a demissão foi justa. Foi justa, exatamente. Foi justa. Consciência, né? Consciência de si mesmo, do sua performance. Né? O Graciete, se a gente for na linha de negócio, né? Aí vamos entender que empresa, e aí enquanto gestão de pessoas, a gente precisa fazer uma estrutura para é o seu papel. Desde o momento lá de estar recebendo aquele novo colaborador, até as conduções que tem que estar fazendo no dia a dia, e se chegar um momento de ter um desligamento, ter um desligamento. Nesse contexto todo, em vários momentos aqui, eu tenho que ter o discernimento de ter feedbacks. Se você pensa numa linha de processo, aí vou voltar para o processo. Agora eu já entendo o que ela quer dizer. Já vou para a linha de processo. Que aí a gente fala, né, que tem que ter início, meio e fim. Isso. Você estruturar isso, início, meio e fim, pensando que feedback vai estar ali em vários momentos. Vão ser ferramentas de várias situações. Eu digo que é ferramenta contínua. Isso. Sim. Como que você colocaria de uma forma macro, tá? Que a gestão de pessoas, ou até o empresário, né, como tu falou, aqui no estado nós temos muito pequenas empresas, que aí não tem toda uma estrutura voltada ao RH. Mas assim, precisa estruturar, entendendo que tem que ter início, meio e fim. Como que você daria uma dica para o nosso estruturação? Por quê? Porque através disso eu vou conseguir garantir que tem momentos, e aí momentos específicos, oportunos e importantes, que vai ter que ter feedback. E aí eu tenho que ter uma forma de estar monitorando isso. Como que você colocaria? Vanessa, muito boa essa tua colocação, porque eu já vai me puxar para uma outra área que eu gosto muito, que é a de estruturação, né, de cargos e salários. O colaborador, ele precisa ter ciência das responsabilidades dele. Primeira coisa, ele entrou, você precisa esclarecer quais são as responsabilidades, quais são as entregas e como ele vai te entregar isso. Primeira coisa, eu não posso cobrar do colaborador uma coisa que eu nem expliquei para ele. Exato. Que eles eram. Depois eu volto para a questão da alta liderança definir o modelo de gestão. O modelo de gestão de uma empresa grande é diferente de uma empresa pequena, é diferente da familiar, que todas, média e pequena, são familiares normalmente, a maioria, né? Mas assim, o modelo mental de um empresário pode ser diferente do modelo mental de outro empresário. Então, tem situações em que o empresário define, não, uma reunião, pelo menos uma reunião mensal para o meu líder com o liderado dele. Outra empresa pode dizer assim, olha, a reunião 1 a 1 pode ser de 3 em 3 meses, mas é necessário. De forma que essa periodicidade, ela vá se acumulando para que no final, pelo menos uma vez no ano, tenha o famoso ciclo de avaliação anual de avaliação. Porque aí vem a formalização de tudo que você fez e tentativa de desenvolvimento que você teve com aquele colaborador durante o ano. Aquele resultado, né? Isso. Então, tem que ter, independe do tamanho da empresa, esse modelo de gestão de pessoas, ele precisa estar instalado. Precisa. Não, isso... Você vai fazer pequenos ajustes conforme a natureza da empresa, mas você precisa definir o que teu gestor vai fazer. Eu acho que aí o RH tem uma função assim, muito importante de ajudar a alta liderança, a alta gestão a definir esse modelo, sabe? Quanto tempo eu quero receber feedback do meu colaborador? Quanto tempo eu quero que o líder do líder, né? Sim. O líder maior receba do líder esse mapeamento de como está a minha equipe. Eu sempre comparo essa questão do feedback com os indicadores. De quanto em quanto tempo você acompanha os indicadores da tua empresa? Você presta conta com a alta direção todo mês? É de 3 em 3 meses? É semestral? Porque de acordo com a natureza do negócio, você vai mais ou vai menos. E eu acho que você tem que ir também nesse ritmo, sabe? Porque se o indicador não está bem, feedback.
feedback para a equipe. Se o indicador está muito bem, feedback positivo para a equipe. Feedback positivo, sim, entendeu? sim. Então tem que ir nessa mesma jogada. Eu acredito muito isso na mesma pegada. E fora o cafezinho, né? Fora o cafezinho É valioso, né? que é valioso, é O valioso. corredor é sempre É interessante. valioso, é Por isso que eu valioso, sempre sim. volto. Nossa, A muito. cultura de segurança psicológica, ela precisa estar instalada. Senão, a escada de corredores vai funcionar, viu? É Mais ainda. verdade. Eu Não tenho- sei se eu te respondi. Sim, sim, É. sim. Eu até peço desculpa, né? Que a gente tem um roteiro para Graciete. Esse roteiro só foi a primeira pergunta, o resto não tem mais. Mas é por isso que a gente fala que é É bate-papo, porque está Graziete. sendo muito prazeroso realmente esse bate-papo. E eu vou te fazer uma pergunta voltada à questão do que a gente falou da comunicação não violenta, né? Dessas ferramentas que embasam o feedback, né? Porque não é só, eu vou pegar ali o modelo do sanduíche, vou fazer e pronto, e faz de qualquer jeito, né? O líder não é só treinamento, é a busca constante De pela informação, né? desenvolvimento, E desenvolvimento. Então me fala um pouquinho se tu concorda, se tu aplica, qual é a ferramenta que tu mais aplica na hora de estar ali diretamente com essa liderança. Ricardo, são mais de 30 anos nessa janela. Então, eu tenho o privilégio, eu digo que é privilégio de ter vivenciado vários momentos de mudança de gestão Legal. administrativa e gestão de pessoas, né? Eu comecei, com certeza, a minha carreira numa época em que a avaliação era de cima para baixo e E pronto. pronto. Nem olhava pro lado, né? Não, Nem não. olhava pra lá. Esse negócio de pares, não. Isso não. E hoje se prega muito a avaliação 360 graus, que eu acredito muito, porém, precisa de uma preparação, um amadurecimento da liderança muito grande Muito antes. grande. Não pode ser só desejo da alta direção de dizer que tem uma ferramenta 360 graus. Não pode ser. Porque ela destrói qualquer uma. Tem que ser pensado. O que eu acredito em termos de ferramentas? Eu acho que, independente da ferramenta, do modelo que você use, de buscar a situação, o fato, o impacto e o acordo, ou se você entra já com o efeito sanduíche, não importa. Eu acho que o feedback ele precisa ter 2 pilares: a intencionalidade, tá, e a empatia. Nossa, que legal. Muito bom. A intencionalidade, ela vai trazer justiça para a tua cobrança ou para o teu reconhecimento. O colaborador vai entender aquilo como verdadeiro, porque você está focando em fatos, em dados, né? E a empatia, não para romantizar a gestão, de forma nenhuma, mas para trazer o olhar do outro, O acolhimento, né? o acolhimento. Como é que eu dou um feedback para o João que vai ser diferente do feedback da Maria? Entendeu? E eu tenho uma fala da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim: um elogio alimenta mais do que pão. Eu não iria para o extremo da frase, mas se você conhece a forma que o teu colaborador ele gosta de ser reconhecido, você acha o feeling da linguagem que ele vai te... É fácil? É fácil. É simples? Não é simples. Porque mexe com a alma do gestor. E aí eu volto. O líder tem que ser preparado para isso. A primeira liderança talvez seja a mais importante, porque às vezes as empresas, a gente olha um técnico excelente, promove esse técnico, acha que ele é merecedor pelas entregas técnicas, Sim. operacionais, e não prepara essa pessoa para ser líder. O comportamento. Bagunça o coreto todinho. Bagunça, Perde um grande técnico. Bagunça, ele não sabe o que fazer, ele está acostumado ali na cobrança do operacional. E você trouxe uma fala, que é da comunicação não violenta, que eu acho que é muito importante, sabe? Quando você traz a intencionalidade, você traz a empatia, você acaba com o argumento de alguns líderes dominantes que diz assim: eu fui diretivo. Eu usei uma linguagem, eu fui direto e objetivo.
Mas esse ser direto e objetivo, se não vem, tem uma teoria de uma escritora que ela fala na teoria do amor. O teu feedback, ele tem que trazer um pouquinho de amor para poder ter o desenvolvimento do teu colaborador. Senão, você dispara uma mensagem para o cérebro de ataque e defesa, do segundo momento em seguinte, se for um feedback destrutivo, no momento seguinte ele já não está mais te ouvindo, ele só quer te matar. Parece que some tudo. Some, né? a pessoa já não ouve mais nada. Você pode até entrar com o sanduíche lá, depois, não adianta, ele já não está te ouvindo. Ele só está achando que você está sendo injusto, que você não reconhece as qualidades, que você é isso. Assim. Então, eu diria, se eu pudesse deixar, né, uma dica assim, importante para esse processo, empatia junto com a intencionalidade. A intenção do meu feedback é o quê? É desenvolvimento, é melhoria, é correção. Então, chamo aqui no cantinho, vou conversar direitinho. A intencionalidade e a empatia, para mim, são as bases de um bom feedback. Eu acredito muito na comunicação não violenta. Eu vivenciei na minha vida e eu não tenho nem vergonha de dizer, porque, verdade, eu acho que lá no meu início de carreira, quando eu tive a minha primeira liderança, talvez eu fosse um gestor mais austero em termos de cobrança, porque eu sou muito focada em processo e resultado. Faca na caveira. Faca na caveira. Adoro. Então, Ela hoje, fala isso todo o programa, ela fala isso também. isso, porque a gente aprende, a gente começa a associar que uma empresa ela vive para dar resultados. Não tem como a gente romantizar a gestão. Não. Não tem. Né? Então, a gente vai muito... Mas hoje eu digo assim, a gente traz um pouco de humanização para a gestão e vai continuar dando melhores resultados, com certeza. Eu gosto de falar, né? E quando eu estou envolvendo as pessoas numa linha de negócio, Graciete, eu gosto de falar assim, ó, uma empresa, a gente tem que entender que é um sonho de alguém. Aí vamos entender que nesse momento eu estou sendo romântica. Mas aí depois eu trago a realidade. É um sonho de alguém que existe para dar lucro. Porque a empresa não é pai e mãe de ninguém. Então ela existe para dar um resultado. Você foi contratado por um motivo. Precisa ter uma entrega. A gente tem que entender que sempre vai existir uma necessidade de prestação de contas. Então a gente romantiza, mas a gente tem que ter pé no chão, entendendo que é um negócio, precisa de um resultado. Você não foi contratado por acaso, e se você é líder, você tem como missão sensibilizar outras pessoas no direcionamento, no caminho. Exatamente. Que é preconizado para a empresa com base em um resultado que quer ser atingido. Afinal de contas, se a empresa não tiver um resultado, a porta vai fechar. E se a porta fechar, nós não vamos ter emprego, né? Não vai ter resultado algum. Então, assim, eu gosto sempre, né? Tem momentos que a gente vai romantizar muito mais. Mas outros não. Outros a gente tem que trazer para a realidade. E aí eu entendo que é vida. Né? Tem hora que nós estamos mais sensíveis, tem hora que nós estamos mais práticos, faca na caveira. A grande questão é o quê? Todos esses nossos movimentos, e aí principalmente enquanto líder, nós termos aqui um entendimento do porquê. A intencionalidade. Isso aí. Por quê? O porquê. Porque aí a gente mantém foco e aí a gente vai ter resultado. Sabe que é uma dica bem interessante de vivência mesmo? Eu trabalhei numa empresa que tinha política de feedback, tinha cultura até de feedback, só que o colaborador, ele, em uma pesquisa de clima, ele foi identificado, não recebo feedback. Tinha lá GPTW, né? Então tem lá, você recebe feedback quantas vezes no ano? Formalmente, né? Aí o colaborador colocou uma quantidade lá de feedbacks fora da realidade, que não era verdade. Aí nós fomos descobrir, eu fui para campo para descobrir o que tinha acontecido. Ele falou assim, não, mas eu não recebo feedback. Aí o gestor falou assim, mas naquela vez que eu fiz isso, naquele outro nosso encontro, aquilo era feedback. Então, uma dica, uma dica para você, gestor, vai dar feedback? Vem cá, coleguinha, deixa eu te dar um feedback. Usa para ele gravar. Para ele gravar.
Principalmente certificação, viu? Verdade. É importante. Tem que ter evidência para tudo. Tem que ter. Evidência para tudo. Assina aqui. Tu faz, Assina aqui. show, me mostra que tu faz. É verdade. É evidência para tudo. Graciete, tô adorando nossa conversa, só que o Lucas já tá aqui no pé, dizendo Ai, que que pena. nosso tempo tá chegando ao A fim. culpa é do Lucas. É do Lucas. O Lucas é um cara de análise, mas enfim, faz parte. A gente tem que, né, conviver, lidar com esse A negócio, gente faz gosta parte. Ele é dele, gente a gente boa, gosta dele. mas ele é gente boa. Só que aí, assim, queria te pedir para deixar uma mensagem final para o nosso Isso. público, entendendo, né, que o nosso público, nós temos pessoas que já são líderes, nós temos curiosos, nós temos aqueles que têm vontade Estão de se ser preparando, isso. né? Nós temos o público que são de pessoas que já atuam na roupagem de RH, de gestão de pessoas. Então, assim, o que você deixaria como mensagem para esse nosso público, entendendo como se posicionar, o que seriam os pontos principais a nível de feedback e a nível de comportamento, né? Porque aí se a gente está falando de gestão de pessoas, a grande questão é comportamento, é competência. Aí qual que é a tua mensagem para o nosso público? Eu acho assim que o líder, você tem que simplificar. Primeira coisa, simplifica o processo de feedback. Porque se você simplificar o processo, até o conceito de feedback, você não vai ficar tenso esperando o processo anual do RH. Tá? Você vai adotar o feedback no dia a dia. Então, simplifica. A primeira coisa, simplifica. E depois sempre tem esses dois pilares. Por que que eu vou dar o feedback? Intencionalidade. E de que forma eu vou dar esse feedback? A empatia. Antes de você entrar numa sala ou dar feedback para alguém, senta um pouquinho, 5 minutinhos antes, analisa quais são os pontos fortes, pontos a melhoria, a desenvolver desse colaborador ou desta pessoa, porque às vezes é um par. Às vezes você precisa dar para o seu líder, para o seu chefe. Então senta um pouquinho, respira, não leva para o coração, é tudo profissional. É tudo profissional. Mas a principal mensagem é simplifica e humaniza a tua gestão, sem romantizar. Focado em resultado, entenda os pilares estratégicos da tua organização, porque só vai fazer sentido o teu feedback se ele tiver com uma intenção clara e direcionada para o resultado da empresa. Nossa. Muito obrigada. Muito obrigado, Graciete, pela tua presença. Foi uma verdadeira aula. Foi. Eu A que tua agradeço. experiência, a tua vivência na área enriqueceu muito esse assunto. Eu sabia que isso ia acontecer, porque quando a gente falou de feedback, eu disse para a Vanessa assim, vamos trazer a Graciete? Aí ela perguntou assim, tu conhece ela? Eu disse, não, eu vou... Mas eu vou convidar. Vamos convidar a Graciete. E aí eu já conheci o teu trabalho por causa da BRH. E assim, muito obrigado mesmo pela tua presença. Muito Eu que obrigado agradeço. Fico à disposição. Tá? Então, eu agradeço também, né, em nome aí do grupo. Espero que cada vez mais você possa ser instrumento por onde você passa, Amém. né, auxiliando outras pessoas, empresários, as próprias pessoas que estão ali, né, na operação. Porque a gente costuma dizer aqui que nós temos isso de levar informação como missão de vida. Isso é muito E importante. diante da sua fala, do que a gente estava conversando antes, né, deu para perceber que você gosta desse negócio também. Nós falamos que nós somos aqui eternos apaixonados por pessoas, Graciete. E eu acredito assim que quando Deus coloca esse gostar dentro da gente, né, de lidar com pessoas, é porque ele nos quer como instrumento transformador. Então, que você continue sendo aí esse instrumento transformador por onde você passa, que você possa cada vez mais também estar se renovando, né? Porque a gente sempre está aprendendo, a gente sempre tem possibilidades de cada vez mais e que isso tudo se transforme em melhoria para os ambientes e para o estado, né? Que você hoje está dentro do que é a corporação que você representa, porque aí é uma corporação que está a nível de estado e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm
associação ali como uma referência, e aí, se nós temos as pessoas como referência, a gente toca, né? Exatamente. Então, assim, que cada vez mais Deus possa estar te abençoando aí nessa jornada. Amém. Eu que agradeço. E você trouxe uma fala, eu acho que de Gandhi, que fala assim, toda vez que você estiver lidando com seres humanos, seja apenas um ser humano. É isso mesmo. É verdade. Seja apenas um ser humano. É verdade. Gente, Muito esse obrigada. foi o Papo Liderança, o episódio 20. Você, líder, já assistiu, né, o nosso programa, você viu quanto de conhecimento a gente trouxe falando de feedback. Tem muito mais conhecimento que você deve procurar para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. O Papo de Liderança cumpre o seu objetivo nesse episódio aqui agora, e assistam os próximos, sigam a gente nas redes sociais. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Muito, muito obrigada, pessoal. Espero aí que mais uma vez a gente tenha contribuído com vocês nesse assunto aqui, que somos apaixonados. E espero aí que essa nossa paixão possa ter contaminado e tocado vocês. Um super abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.